Olá, povo de Deus. Vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra agora. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional, graças a Deus. Estamos aqui na Avenida dos Remédios 1326, ministrando boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o primeiro domingo do ano, irmão, nós estamos aqui mesmo consagrando mesmo ao Senhor mesmo as primícias. Nós somos as primícias do nosso Deus. E como nós fazemos todo o primeiro domingo do mês, nós consagramos o óleo, né? E abençoamos cada irmão que vem aqui na igreja em nome do Senhor Jesus. Aos irmãos que não puderem comparecer presencialmente, se sintam ungidos em nome do Senhor Jesus, pois o mundo espiritual não há distância, nós bem sabemos, tem muitas pessoas viajando, muitas pessoas nos comunicaram, quem ia fazer visitas, quem ia receber visitas, mas glórias a Deus em nome do Senhor Jesus. Lembrando que esse primeiro domingo também é uma preparação para a Santa Ceia da semana que vem, que já é a primeira do ano. Essa é a preparação, se prepare em nome do Senhor Jesus. Se você não puder assistir aqui ao vivo, guarda esse vídeo e daqui a pouco você assiste, amanhã você assiste, e é uma preparação para a Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Mas quem estiver já acompanhando através dessa live, já compartilha esse culto, pega esse link, compartilhe lá na sua rede social, no seu Facebook, lá na sua mídia social, coloca nos seus status, e pode ter certeza absoluta que em nome do Senhor Jesus, as pessoas que clicarem vão poder participar como se estivessem aqui na casa de Deus. Vamos buscar ao Todo-Poderoso? Feche seus olhos, abre o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, quão bom e suave que os irmãos eles vivem a união, Pai. E no mundo espiritual não há distância, Pai, em nome do Senhor Jesus. A luta é grande, Pai, mas sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores, Pai. Oh Senhor Jesus, que muitos, meu Pai, tenham ido, meu Pai, preparado, visitar seus queridos, ou receber a visita dos seus queridos para ministrar as boas novas, Pai. Oh, mas aquele que é de Deus, Pai, oh, quando chega janeiro, começa a pensar nas tarifas, nos impostos que vem em janeiro, né? IPTU, IPVA, as contas do Papai Noel, e esquecem do Papai do Céu. Oh, a luta é grande, Pai. As despesas até aumentam. Oh, nós tivemos até aumentos mesmo do aluguel, por exemplo, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, visita, alcança, meu Pai, cada um dos irmãos onde quer que eles estejam, Pai. Livra-os do mal, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, que eles não percam o tempo da Tua visitação, Pai. E diante da Tua presença, eles têm a sua vida, Pai. Oh, pois o Senhor é Espírito, Pai. Os seus olhos estão a procurar os céus da terra para que estejam contigo os verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Pois Deus é Espírito, só aceita que aquele que o adora em espírito e verdade. Isso é se quebrantando nessa hora, é se esvaziando do seu natural, é se esvaziando do teu rancor, da sua mágoa, do seu ressentimento. É um ano novo para a vida nova. Estamos entrando nessa nova viagem, estamos entrando nessa nova etapa. Oh, foi uma data criada pelo homem, mas Deus tem determinado nos primeiros dias do ano, o Senhor Jesus, buscando essa gratidão do alto, buscando produzir o fruto, amadurecendo esse fruto, removendo todas as obras da carne, independente mesmo da luta pela qual você está passando. Oh, nós não somos o que nós vemos, nós não somos o que nós sentimos ou sofremos, nós somos o que nós cremos, e quem crê verá a glória de Deus. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, diz aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, vem, amado nosso, amado de nossas almas, vem com teu poder e a tua unção, com teu fogo, venha passar sobre cada uma dessas vidas, cada pessoa, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, seja visitado nessa hora, até talvez alguém que nem veio, até talvez alguém que nem está participando, nem está assistindo, e talvez quem venha assistir essa live, mas nós estamos aqui, meu Pai, representando uma multidão. Em nome do Senhor Jesus, visita, meu Pai, os sonhos, oh, envia, meu Pai, ungidos meus, meu Pai, para plantar, outros para regar, e que o Senhor dê o crescimento na vida. Em nome do Senhor Jesus, esse é o nosso clamor. Ah, Senhor Jesus, está contigo incomparavelmente melhor. E tem pessoas que dispensam a tua presença, Pai, por qualquer festividade, por qualquer coisa, mas em nome do Senhor Jesus, oh, nós bem sabemos
a Ele. Meu Jesus maravilhoso é, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois eu que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo do Teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Levanta suas mãos. Firme, ó Deus, está meu coração, firme, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Tudo que nós precisamos, tudo que diz direito à vida e piedade, a misericórdia, a graça, a Tua luz, oh, Seu grande amor, Ele não cessa, Ele é eterno e não tem fim. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso, maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme está meu coração, firme está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, aleluia. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, aleluia. É tudo que nós precisamos, a Tua misericórdia, oh Senhor Jesus, aquele amor, meu Pai, incondicional, meu Pai, a Tua graça, aquele favor que nós nem merecemos, e a Tua luz. E quem tem a Sua luz é a luz do mundo, Pai. Oh, aquele que anda na luz, entregou por cada um de nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Oh, o Senhor é maravilhoso, soberano, justo e fiel, onipotente, onisciente, Senhor. Venha nos envolver. Oh, é na Tua presença que há abundância de alegrias. Com a Tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim. Tudo que é em mim necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu grande poder, para me curar e libertar, para levar essa liberdade a todos os cativos, a todos os oprimidos, a todos os doentes, a todos que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador, para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Oh, glória a Deus.
seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem, e a recompensa é sempre boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto não, não volto não. Nosso querido amado Jesus, aquela linda essa luta, né? Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Diante da presença do Senhor, abundâncias de alegrias em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar todos em nome do Senhor Jesus, fique à vontade. Isso, vamos para a palavra de Deus. Nós estamos estudando aqui o livro de Samuel, né? Essa transição do Saul para o Davi, irmãos. Saul foi permissão de Deus, né? É como na política, às vezes a gente tem que orar a Deus e escolher o menos pior, amém? Porque às vezes não tem um que é totalmente confiável, até porque a palavra diz: maldita a pessoa que confia em outra pessoa, irmão. Mas em Cristo nós damos votos de confiança, até que é um voto, né? Na eleição é um voto. E se a pessoa desandarmos? Não, a gente não vai querer ir junto, não. Não vai se desesperar, porque nós demos votos de confiança. Agora, quando a pessoa, ela confia com a própria alma em alguém, que nem tem pessoa que é assim, né? Confia num parente, confia num amigo, e daqui a pouco acontece alguma coisa, nos deixa os pais, amigos, parentes, assim, alguma coisa acontece, aquela pessoa se desespera de tal maneira que pensa até em desistir, irmão. E olha que em Cristo desistir não é a opção. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós vamos cansados, sobrecarregados, não para desistir, mas para descansar no Senhor, amém? Então Deus permitiu Saul, mas o Saul se rebelou, fazia tudo da própria maneira, irmãos, do jeito dele, tardava a obedecer, e sendo que o primeiro rebelde foi o próprio Satanás lá no céu, irmão. E todo aquele que faz coisa que é má, vai acabar fazendo as mesmas coisas que o inimigo, vai acabar rebelde, não vai querer saber obedecer a palavra. O que conhece da palavra não pratique. Começa por aí, irmão. Quer ter uma vida boa? O que você conhece da palavra você pratica. Então Deus levantou outro para ser rei no lugar do Saul, que foi o Davi, que era um pastor de ovelha. Na hora que o Samuel chegou na casa de Jessé, né? Está ali no capítulo 16, mas nós vamos direto para o capítulo 17. Pode pegar sua Bíblia, capítulo 17, né? De 1 Samuel. O Jessé já chamou 7 filhos mais velhos, e ali já o Samuel fez uma consagração. Olha lá, ele consagrou esses 7 já, e aí foi passando do mais velho para o mais novo, e Deus falando: não é nenhum desses, já tem um rejeitado, não é nenhum desses, já tem um rejeitado, não é nenhum desses, já tem um rejeitado. Quando passou o 7º, Samuel perguntou: Jessé, não tem mais rapazes não? Ah, tem um pequenininho, esse está trabalhando, é esse que eu quero. Está lá no meio das ovelhas, está lá todo sujo lá. Enquanto esse menino não chegar aqui, ele tinha 12 para 13 anos, nós não vamos sentar para comer. Quando o jovem Davi chegou, Deus olhou para ele assim: é esse. E ele foi ungido como rei. Olha a unção aqui, ó. A unção era usada para ungir o rei, para ungir o sacerdote, para ungir o doente. Às vezes alguém critica: ah, lá na sua igreja usa óleo, vocês dão um olhinho para a pessoa levar para casa para ungir. Mas lá desde o princípio Deus usou o óleo como representação da unção dele. O óleo em si, por isso que quem está nos acompanhando através da live, se não conseguir vir até a igreja, a gente não conseguir colocar o óleo físico sobre a sua cabeça, o que importa é o óleo espiritual, amém, irmãos? Representa, mas olha só, ele foi ungido o rei, e a partir de então o Espírito Santo estava sobre ele, o rei Saul. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo saiu do Saul, passou para o Davi, e o espírito imundo começou ali fazer aquela maldade com o Saul. Ele ficava perturbado, pediu lá para chamar alguém para tocar harpa, e o melhor arpista de Israel era o próprio Davi.
Então quer dizer, ele já era um pastor, tinha sido esquecido, foi ungido de Deus como rei e ainda tocava bem a harpa, né? Você já está no capítulo 17, vai no capítulo 16, só o versículo 18 aqui, ó. Só o versículo 18 do capítulo 16. Então respondeu um dos jovens e disse a Saul: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é valente, animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele, amém? Irmãos, tudo que nós fizemos, nós temos que fazer com excelência, mas o que nós mais precisamos é essa última parte aqui: o Senhor é conosco, amém, irmãos? Tudo que nós fazemos deve ser para o Senhor. Se nós fomos um empregado, vamos ser o melhor empregado. Se fomos o patrão, o melhor patrão. Se for um gerente, o melhor gerente. Se fomos um obreiro, o melhor obreiro. Se for pastor, o melhor pastor que você puder ser. E assim por diante. A melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho. Tudo. Aquele tocava bem. Não é questão de nós tocarmos bem um instrumento. Claro que se você toca um instrumento, tem que se aprimorar, tem que ir aprendendo. Mas aqui, quando fala de tocar bem, é para nós fazermos tudo com excelência. Sermos valentes, estarmos preparados para a batalha, sermos guerreiros. Na hora da guerra a gente não foge, se prepara no Senhor mesmo, para estar sujeito, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso é ser um guerreiro, ser sisudo, ajuizado na palavra de Deus. O Senhor é conosco, amém, irmãos? Então ele tocava a harpa e ali o Saul ficava tranquilo. Nós já vimos tudo isso. Foi o homem que mais chegou próximo de expulsar demônio na antiga aliança. Mas em todo o mundo, enquanto Jesus Cristo veio na terra, ninguém expulsou um único demônio na terra. Quem chegou mais próximo foi o Davi, quando ele tocava a harpa e o Saul ficava melhor. E aí veio uma guerra entre os filisteus e Israel. E aí o Golias, que era um homem gigante, ele tinha mais 4 outros gigantes. Lá na 2 Samuel capítulo 21, versículo 22, fala sobre isso, que eram 5 gigantes, mas um desses gigantes, né, em vez de deixar a batalha acontecer, e provavelmente os filisteus iam derrotar os israelitas, que eles eram mais acostumados com guerra, estavam mais preparados, e o Saul também, que era o rei, ele vivia lá dormindo, já não estava mais na presença de Deus. Não, Deus usa quem Ele quer. A soberba do Golias foi a queda dele. Ele falou: não, em vez de nós pelejarmos ali os exércitos contra exércitos, eu quero só um, mano a mano comigo. Quero um aí de Israel. Esse homem que vier contra mim, se ele me vencer, nós os filisteus vamos servir a Israel. Agora, se eu vencer esse israelita, vocês que vão nos servir. E aquilo foi por 40 dias. E Deus sabe todas as coisas. O Jessé sem saber de nada, o Davi sem saber de nada, foi enviado e ele acabou vendo isso lá na guerra. Pega aí a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, e vai lá no capítulo 17, o versículo de número 15. 17 e 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, quando Davi tocava a harpa, o Saul ficou tão feliz que pediu para o pai dele para deixar o menino ir lá todo dia. Então, o Davi estava já ali com vários empregos. Ele era pastor, e era armista, e tocava a harpa para o rei também. Todo dia ele ia e voltava lá do Saul. Então, o Saul conhecia a Davi. Conhecia ou não conhecia? Nós sabia quem que era, mas nós vamos ver no fim do capítulo que daqui a pouco a perturbação do Satanás fez com que o Saul nem o reconhecesse. Então, Davi ia e voltava de Saul, e nessas idas e voltas, quando teve essa peleja, o Jessé mandou ele levar lá um lanchinho para os seus irmãos lá. Continuando, em nome do Senhor Jesus, de versículo 16: e chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se e afrontou os exércitos por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa destes grãos tostados, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará os seus irmãos, a ver se eles vão bem. E
tomarás o seu penhor. Quer dizer que tudo aquilo ali era um combinado e não era de graça, tinha um preço. O Jessé fazia esse trabalho, levava o pão para os filhos e levava esses queijos ali para o exército, para eles comerem aquilo, né? Mandou, não estava sabendo daquela afronta que o Golias estava fazendo ao exército dos Deus vivos. Então aqui, como se fosse comparar hoje em dia, o Davi já estava tocando a harpa, já estava sendo sisudo de palavras, já juizado, guerreiro, já era pastor de ovelhas, era o armeiro do rei, e agora ele estava fazendo um serviço de iFood. Foi entregar lá comida. Pegou lá o lanchinho dos irmãos, o queijo, ó, dá para fazer até um lanche, hein? Pão com queijo, hein? Ó, esquentar um pouquinho, aquele pãozão, né? Queijo quente, por aí, olha que coisa, não, pode estar até frio. Dá para fazer até um lanchinho lá, virou iFood, pegou ele, o pai mandou, ele pegou lá a trouxinha dele lá, a mochilinha do iFood dele daquela época, há 3.000 anos atrás, e partiu lá para onde estava tendo a batalha, e foi, versículo 19. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros. Quando já no arraial saía em ordem de batalha e gritos, e chamava a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a sua carga, que lhe trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filho de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então, todo guerreiro, né, os filisteus já eram pessoas com maior estatura, a maioria dos filisteus já tinha acima de 2 metros, só que existiam 5 que tinham mais de 3 metros, e um desses 5 tinham 2 Golias, não era um só não. Se você for ver lá nesse segundo livro do Samuel, no capítulo 21, versículo 22, tinha um outro Golias que foi morto depois. Então um desses falou, repetia tudo aquilo que já foi repetido: se tiver um homem em Israel que venha contra mim, nós vamos acabar com essa peleja e nós que vamos servir a Israel. Agora, se eu vencer, vocês que vão nos servir. Davi, ouvindo aquilo, ele verdadeiramente entendeu que aquela afronta não era só mesmo ali aos homens do exército, mas ao Senhor dos exércitos. Na hora ele já se indignou. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha só, Davi foi o único que se interessou pelo prêmio de grandes riquezas, de ter a casa do pai isenta de imposto e ainda ser genro do rei, casar com a princesa, amém? Ele era novinho, mesmo assim ele se interessou e ainda falou assim: quem é esse incircunciso filisteu? E todos aqueles guerreiros acostumados com a guerra, tudo acovardado. No capítulo 16 você pode ver que toda vez que o Golias se levantava, até o rei fugia. Até Saul fugia de medo daquele lá, ficavam tremendo lá atrás das suas tendas. E chegou um jovem para entregar lá a comidinha, e ali começou a falar uma coisa diferente. Ele era tão ousado que o irmão dele se indignou contra ele, irmão, pensando que ele estava só zombando. Olha aqui, versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a
peleja, que estava ali para ver a vergonha que eles estavam passando. Ah, está zombando, por isso você está perguntando, né? Para zombar, ele não estava entendendo, ele estava tão na carne, tem gente que está tão no natural, que está com um encosto tão maligno, que a pessoa não consegue ver bem nada. Viu o irmão dele que foi levar comida para ele, que estava ali falando com todos do exército, estava ali confirmando. Nós precisamos confirmar se algo não é fake news, irmão. Às vezes tem uma notícia de um lado, a gente acha que aquilo ali é verdade e já sai espalhando. Cuidado, irmão. Teve muitas promoções nesse fim de ano, né? A pessoa recebe um link lá no WhatsApp, no SMS, num correio eletrônico, no e-mail, e a pessoa, na hora que clica, em vez de ela ganhar alguma coisa, ela teve suas contas invadidas, perderam dinheiro, fizeram, sabe? Um monte de coisa, tá cheio de fraude por aí, mano. E geralmente as pessoas mesmo conseguem mesmo tirar alguma coisa de alguém, porque essa pessoa de que ele tirou primeiro teve uma ganância de ganhar algo. Não existe café grátis, mano. Esse negócio que vem fácil, né? Parece que aquela bênção cai do céu. Cuidado, Jesus Cristo viu uma coisa cair do céu, hein? O que Jesus Cristo veio cair do céu? Do céu? O Satanás quer ir quando raia, mano. Na nossa vida não vai ter nada fácil, não. Ou você luta para conseguir e dar valor, porque se vier fácil, vai fácil, ou então é mentira, mano. Aqui o Davi saiu confirmando o Eliabe, que era o mais velho, que possivelmente quando Samuel chamou, achou que era ele que ia ser o rei, tanto que o próprio Samuel achou que era ele, mas Deus falou, não, eu tenho um rejeitado. Imagina quando na verdade o irmãozinho mais novo, o 8º filho, que foi o ungido rei, ele já deve ter ficado com um pouco de inveja, mano. É quase impossível, a Bíblia não fala, mas é quase impossível. Aquela pessoa que está no natural, ela não consegue se alegrar com a vitória do outro. Pode ser um irmão, pode ser uma pessoa próxima. Por isso que nós que somos de Deus, nós temos que nos alegrar com as vitórias dos irmãos, das pessoas e dos amigos, irmão. E se nós não nos entristecemos e não sentimos a dor daquele que está doente, pode ser até o nosso inimigo, nós estamos mais doentes do que aquele nosso inimigo que está doente. Tem que acordar para a graça de Deus, amém? Já colocamos aqui, ficou preocupado com as pequenas e as poucas ovelhas do pai que estavam lá no deserto. Aqui um adendo, irmãos, né? Por que ele vai falar um negócio desse? Que eram poucas ovelhas e no deserto. Esse aqui, desde a primeira vez que eu vi eu entendi essa mensagem, esse versículo aqui, eu entendo que a igreja é do Senhor, irmãos. E tem muita gente que fala assim, eu gosto de igreja cheia. Que pastor que não gosta de uma igreja cheia? Né? Lotadona, saindo gente pela fora, né? Aí vê essa pandemia, então, só Deus. Teve dia que nós fizemos o culto, eu e o irmão Carlos aqui, ele olhando o celular. E às vezes acontece, mesmo agora terminando a pandemia, que tem poucas pessoas. Mas, irmãos, não é quantidade, é qualidade. Eram poucas ovelhas no deserto, mas era do Pai. E era Davi, que viria a ser o pastor, o rei pastor de Israel. Não era qualquer um. O rei mais vitorioso da história, irmão. Era ele que estava cuidando das poucas ovelhas do Senhor lá no deserto, irmão. Então não liga, irmão. Deus que manda, irmão. Deus que sabe todas as coisas. Deus que sabe o compromisso que a pessoa tem com Deus, irmão. E a gente não estou querendo criticar não, mas às vezes, irmão, tem talvez algum lugar que está a porta muito larga, por isso que está muito cheio, irmão. Tem gente que não quer ouvir a palavra de Deus, não quer aprender. E olha que é povo de Deus, o povo de Deus só pode ser destruído por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento só vem por falta de entendimento da palavra. A pessoa só quer ali fazer o oba-oba. Cuidado, Deus sabe todas as coisas em nome do Senhor Jesus. O Eliabe ficou revoltado. O que você está fazendo aqui, moleque? Veio ver a vergonha que nós estamos passando aqui com esse filisteu, né? Pensou que o Davi estava perguntando as coisas porque estava ali querendo envergonhar os seus irmãos. Não, Deus ia fazer algo ali, mano, que ia ser para a glória de todo o exército, que não era só pelo próprio Davi, não. Versículo 29. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso?
e desviou-se de Eliabe para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo se lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Então Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir pelejar contra ele, pois tu és moço e ele é homem de guerra. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca tinha usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca tinha usado. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-lhe chegando ao filisteu. Então, quando ali o Saul ficou sabendo que tinha um jovem rapaz, seus 12, 13 anos, falou, até se ofendeu, falou: o que esse incircunciso filisteu está pensando com isso? Se interessou, alguém se interessou pelo problema? O rei já mandou chamar. Chama esse rapaz aqui, e não reconheceu ele. E aí o Davi falou: pode deixar, não se desfaleça o seu coração, eu vou contra esse filisteu. O rei na hora falou para o menininho, um rapaz que devia ter 1,50 m, 1,60 m por aí, contra um gigantão que pesava uns 200 quilos de altura, 200 quilos, tinha 3,20 m, diz a Bíblia Sagrada. 3,20 m, ele tinha: não, contra ele você não vai. De jeito nenhum, ele já é guerreiro desde a infância. Aí Davi testemunhou: seu rei, eu sou pastor de ovelhas. Quando um leão ou um urso vem e pega uma ovelha do rebanho do meu pai, eu não fujo não, eu vou para cima, tiro essa ovelha da boca do leão, e se o leão se levanta contra mim, eu pego ele pela barba e o mato, e mato tanto leão, matei tanto urso, e verdadeiramente da mesma maneira eu vou derrotar esse incircunciso filisteu que está se afrontando contra o exército de Deus vivo. E ali naquela hora, o Saul compreendeu ali aquele testemunho do Davi e falou assim: não, então vai. Só que o Saul tentou dar uma forcinha para Davi, pegou a armadura do Saul e colocou no Davi, mas não serve, irmão. O Saul já era altão, A Bíblia fala que ele era mais alto, devia ter uns 2 metros de altura. Imagina pegar uma armadura do homem de 2 metros e colocar num rapaz de 1,5 m. Magrinho, novinho, não dava. Davi não conseguia nem andar, e colocou ainda uma espada, aquela espada devia pegar até no chão. Aí o Davi falou: não posso ir com isso aqui não, a armadura de ninguém serve para nós, amém? Aquele caminho santo que Deus tem para nós, é único, é um caminho santo, é o chamado caminho santo. O incircunciso imundo, ele não passa, mas é um caminho único, individual, para cada um de nós. Aquilo que era para Saul não servia para Davi. Nós não precisamos da armadura de ninguém, nós não precisamos mesmo da capa babilônica de ninguém. O que Deus tem preparado para nós é o bastante. E ali o Davi tirou aquilo e pegou só o que era dele, que era o cajado, foi lá no rio, pegou 5 pedras, porque ele era vigilante, pegou 5 pedrinhas e a funda dele, e foi para cima do filisteu. Continuando aqui, versículo 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante e
dele. Então, esse filisteu tinha 3 metros, ele estava todo com uma armadura pesadíssima, de centenas de quilos, um capacete dele, só o capacete pesava uns 20 quilos, está tudo marcado lá no versículo, no capítulo 16. Ele tinha armadura até no pé, uma armadura de escamas, assim, de cobre, né, de bronze sobre o pé, está tudo no capítulo 16. Então, além de tudo, ele tinha uma armadura gigante, ele tinha um armeiro na frente, um escudeiro na frente que estava levando outro escudo, outras lanças, outros aparelhados dele, quer dizer que na verdade ele nem sozinho ele estava, mas ele era muito vaidoso. Ele achava que no mano a mano ninguém podia ir contra ele, mas o capacetão dele só tinha uma abertura na testa, era tudo que o Davi precisava, amém? Porque o Davi tinha uma mira laser e foi para cima. Continuando, versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. Quanto a Jacó não vale encantamento? Aqui esse filisteu amaldiçoou Davi, falou assim: quem que esse moleque quer vir para cima de mim? Tá aí sem armadura, só tá com essa roupa de pastor aí, um cajado na mão, né? É o pau, e uma funda. Ele viu aquele cajado: que se vem comigo, eu sou um cão para vir comigo, esse moleque vir para cima de mim com um pau? Eu vou, ainda hoje eu vou te entregar mesmo para os urubus e para os coiotes comer a sua carne aí. Mas aí o Davi respondeu na mesma altura, irmãos, só que agora em nome do Senhor dos Exércitos. Exatamente, o que sai da boca não volta vazio. Aquilo que a pessoa desejar para alguém vai acabar acontecendo para a pessoa. E Davi responde exatamente aqui, versículo 44. E disse, versículo 45. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, com armadura, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te darei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém, irmãos? Ali, nesse versículo 47, o Davi, ele é usado soberanamente pelo Espírito Santo de Deus. Na hora que o filisteu estava ali falando, ele falou: não, hoje mesmo, Deus que vai me entregar na tua mão, Ele que vai comer as aves do céu, esses urubus e esses animais do campo que vão comer a sua carne, porque afrontasse o Deus vivo, e toda a congregação, na verdade o mundo inteiro vai saber que há Deus em Israel, que o Senhor é a própria guerra. Tanto que essa batalha ela é tão famosa, irmão, tão famosa, que tem muita gente que não conhece Deus, não conhece Jesus, que nunca ouviu falar em outras coisas da palavra de Deus, mas quando há uma batalha entre uma pessoa que é pequena, né? Alguém que parece ser fraco e vai contra por exemplo, um processo, né, de uma pessoa pequena contra uma própria empresa, ou contra um governo, né? Sempre se é chamado dessa batalha de Davi contra Golias. Exatamente, são batalhas desproporcionais, mas que às vezes o mais fraco vence, porque a força não é da própria pessoa, a força vem de Deus, amém? Exatamente, mas aqui, olha o versículo 47 novamente: e saberá toda a congregação que o Senhor salva, e saberá toda a congregação que Yahshua. Aqui o Davi usou o nome de Jesus. Aqui olha aqui, quando está falando Jesus, Senhor salva. Todas as letras de Jesus, de Senhor, está em letra maiúscula, e depois seguido de salva. Isso, ele está usando o nome do Senhor, 1000 anos antes.
1000 anos antes de Deus determinar o nome do nosso salvação, do nosso Salvador, que ia ser Yahushua, que é o Senhor salva, o Davi está usando aqui nessa batalha. Porque o Senhor é a guerra. E mais, o Davi não usou só dessa vez, ele foi o primeiro a usar o nome de Jesus numa batalha. Jesus, né? Ele usou Jesus, aqui o nome que nós, na verdade, pastor, por que nós chamamos Jesus se o nome dele é Yahushua? Porque foi o nome que nós recebemos. É uma transliteração, uma transcrição, como se fosse uma tradução. Mas nomes se traduz, alguns nomes se traduzem sim. Por exemplo, Jacó. Jacó, que é usurpador, enganador, mas também pode ser Tiago, pode ser Jaime, James, pode ser... tem o Jacques, né? Aqui que eu lembrei de cabeça, hein? Que é o nome que tem vários mesmos. Cada língua tem um nome diferente, né? E na verdade tem o mesmo significado, que vem lá desde o Jacó. Jesus também. Pastor, mas alguns criticam que na verdade nós usamos o nome de Jesus de uma maneira errada. Mas nós começamos esse estudo lá mesmo, quando nós fizemos aquele estudo de Oséias, né? Que era Deus, que é salvação, que era o nome do servo do Moisés, que o nome dele era salvação ou salvo, como se o homem pudesse salvar-se a si mesmo. E Deus, quando foi usar o Oséias, mudou o nome para Josué, que é Yahushua, que é também no hebraico, um pouco diferente de Jesus, mas tem o mesmo significado, que é Deus salva, amém? Só Deus salva, irmãos. Exatamente, isso que nós temos que entender. Agora, se nós usamos Jesus, cada língua fala de uma maneira diferente, ou Yahushua, Yeshua, Oshua. Pastor, por que também muda? Yahushua, Yeshua, Yoshua. Por que muda isso também? Porque na verdade não tem vogal nenhuma nesse nome. Começa com aquele tetagrama impronunciável, que é o YHWH. Não tem uma pronúncia mesmo exata para isso. Que esses quatro, quando você vê na Bíblia, todas as letras de Senhor em maiúsculo, pode olhar na sua Bíblia aí. Pode olhar. Todas as letras de Senhor estão em maiúsculo. Todas elas, não é só a primeira letra. Tá ou não tá? Na verdade, não é Senhor do original da Bíblia. Aqui está o YHWH, acompanhado de salva. Yahushua, que é Jeová salva, que traduzindo literalmente é Yahushua, amém? E verdadeiramente só Deus salva em nome de Jesus. Então são nomes impronunciáveis, por isso que nós temos que receber esse nome e não falar o nome do Senhor em vão. Mas lá no Salmo 20, o Davi ele foi um pouco adiante. A confiança dele é tanto em Deus, e essa deve ser a nossa confiança em Deus, que ele usou não só o nome de Yahushua, mas ele encheu o nome de Yahushua Amashia, que significa Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia, vai lá no Salmo 20. Irmãos, 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de o Senhor determinar o nome do nosso Senhor e Salvador, irmãos, que viria nascer dele, irmão. O José e a Maria é o descendente direto desse Davi, irmãos. O Davi usou o nome de Yahushua Amashia. Começa primeiro no versículo 5. Na verdade está no versículo 6. Olha o que diz aqui, Salmo 20, versículo 5. Nós nos alegraremos pela sua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as nossas petições. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido. Aqui, Senhor, o Senhor, né? Agora eu sei. O Senhor salva. Olha todas as letras em maiúsculo de novo, acompanhado de salva. Yahushua e o seu ungido, Amashia. Amém, irmãos? Exatamente. Jesus Cristo. O Davi citou o nome de Jesus Cristo no original da Bíblia, do hebraico, 1000 anos antes. Eu não sei quantas pessoas já observaram isso. Eu não lembro de alguém ter observado isso. Eu não lembro. Diante de Deus. Eu não lembro de ter visto alguma pregação, nem das nossas lideranças, de ter observado isso. Mas aqui o Davi, esse Salmo de Davi, pode olhar no versículo 1 lá. Salmo de Davi para o cantor mor. Olha aí, exatamente. O Davi, 1000 anos antes de Cristo, antes de o Salvador vir,
ele já está usando o nome de Jesus lá naquela batalha contra o filisteu, e quando ele escreveu esse salmo, ele não só o nome de Jesus, mas ele usou o nome de Yahshua HaMashiach, que é Jesus Cristo. Jesus, né, que significa Deus salva, o Senhor salva, e a Mashiach, que é o ungido, né, o seu ungido, é o ungido de Deus, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. É maravilhoso, por isso que ele era um guerreiro vencedor, irmão. Por isso que ele ia para frente de batalha e nunca perdeu um pedaço de uma unha. Por isso que ele não era perfeito, mas era sincero, e Deus falava: achei a Davi um homem segundo o meu coração, porque não era perfeito. Para ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, você não precisa ser perfeito, você tem que ser sincero. Você tem que entender mesmo as suas dificuldades, ali mesmo as nossas fraquezas, e saber que o Senhor, na verdade, age nas nossas fraquezas. É onde eu não posso fazer que Deus age. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer com excelência. É onde eu não posso fazer que Deus ele entra. Continuando em nome do Senhor Jesus. Agora sei que Yahshua HaMashiach, ele ouvirá desde o seu santo céu, com força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Aqui, pelo Espírito Santo, talvez ele nem havia observado, porque foi a única vez citado Yahshua HaMashiach em todo o Antigo Testamento. Mas ali, o próprio Davi já estava citando o nome do Senhor e Salvador, que viria da raiz dele 1000 anos depois, mano. O nome todo poderoso, o nome que verdadeiramente é o nome acima de todo nome. Olha o que o Paulo fala lá aos Filipenses. Pega a sua Bíblia, vai lá, carta de Paulo aos Filipenses. Onde fica isso, pastor? Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Antes do Colossenses, no capítulo 2. Isso. Olha o que diz o versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Exatamente. Cuidado, meu, com a soberba. O Golias, talvez fisicamente, ele era mais forte do que todos ali, inclusive os outros gigantes. Só que ele foi soberbo. Ele só olhou com aquele olhar humano, de uma batalha mano a mano, né? De lança, de espada, de escudo, né? E quando surgiu um jovem rapazinho lá para cima dele, ele não compreendeu. Esse rapaz vem com um pedaço de pau para cima de mim. Mas não era nem um pedaço de pau que ele usava, nem era o cajado que ele usava. Ele ia usar um pedaço de couro, na qual ele ia colocar uma pedrinha, na qual ele era treinado naquilo. Ele imagina quanto que o Davi deve ter treinado. Ele pegou 5 pedras para se garantir, mas ele usou uma. Rodou e... ó a mira-leis. Amém? Então nada façais por vanglória, por contenda. Nós temos que considerar os demais superiores a nós mesmos. Se você se sentir melhor do que alguém, o amor de Deus não está em nós, porque você deve amar o próximo como a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E isso você consegue se colocar no lugar do próximo, sentir a dor do próximo, né? E mais, você não vai passar por cima de ninguém para alcançar alguma coisa, mas você também não vai deixar ninguém passar por cima de você. Você vai estar preparado, mas considere: cada um superior a si mesmo, dando a devida benevolência. Agora sim, versículo 5. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ó, o Yahshua HaMashiach, só que invertido. HaMashiach
Yahshua na frente. Amém, irmãos? Então aqui o Paulo está falando aos Colossenses que haja o mesmo sentimento do ungido, que é o de Deus salvo. Amém? Aqui está invertido, tem propósito aqui. Cristo, que age em nós o mesmo sentimento. Nós temos que andar na mesma fé, meu amor, irmão. Nós temos que ter a mente de Cristo, falar, pensar e agir de acordo com Jesus, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A mensagem da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a mensagem de Cristo, que é essa que nós temos que pensar, agir e falar de acordo com a palavra dele. É isso que vai nos tornar verdadeiros cristãos. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, a morte mais vexatória daquela época. Ele sendo homem, ele falou até com Deus: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus aportou o cálice de Jesus? Não. Deus não poupou Jesus, mano. Jesus morreu na cruz. E lá na cruz ele ainda falou: Pai, por que me desamparaste? Ele estava desamparado, Pai? Completamente. Não porque ele pecou, o salário do pecado é a morte. A morte é a separação de Deus. Jesus jamais pecou, mas porque ele assumiu o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, naquele momento ele se fez pecado e ele se separou do Pai, irmão. Porque ele precisava morrer essa morte terrível de cruz, irmão, e sendo pecado, não praticando o pecado, mas ele próprio sendo o pecado. E ali, quando ele desfaleceu, ele não foi para o céu, ele foi para o inferno, irmão. Por isso que Jesus, quando ele morreu, ele foi para o inferno, porque ele não pecou, mas se fez pecado. O inferno empolvorosa, o próprio autor da vida está aqui. Pensaram ter vencido o Salvador, mas no mesmo momento o Espírito Santo vivificou o nosso Senhor. Ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno inteiro, tirou até a chave do inferno da mão do diabo, ressuscitou e vive para sempre. Amém, irmãos? Graças a Deus, exatamente. Então hoje, irmãos, com essa vitória da cruz, só vai para o inferno quem quer, irmãos. A mensagem está aí. Até então não, era mais difícil a pessoa se salvar. O Espírito Santo é restrito ao rei, o sacerdote oficial de Israel, e isso não garantia nada não. Se nós for ver o fim da vida de todos os reis de Israel e de Judá, depois de Davi, até o próprio Salomão, nós vamos olhar o fim da vida da maioria deles, irmão. Ali a gente pode até pensar, se ali pelo que está na Bíblia, se eles foram salvos, irmão. Na antiga aliança era tão difícil a salvação que 400 anos antes de Cristo, o povo de Deus já tinha desistido mesmo de obedecer a palavra, irmão. Pegaram vários dogmas, preceitos humanos, um monte de religiosidade, um monte de coisa que não tinha nem na Bíblia Sagrada, eles estavam praticando ali. Aquelas classes mesmo dos religiosos judeus, os fariseus, os saduceus, todas aquelas classes, né? Tinham várias classes lá de religiosos, irmão. E nenhum deles, irmão, estava na presença de Deus, irmão. Nenhum. Até que Jesus Cristo veio nos ensinar o caminho, amém? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Ele, amém? Sem Ele nada podereis fazer, então nem tenta. Então aqui Deus ele preparou o nosso Senhor. Olha o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, amém? Não teve ninguém menor que Jesus, maior que Jesus. O exaltou, glorificou soberanamente. Ele é o soberano, o rei dos reis, o Senhor, ele é o soberano, né? Aquilo que algumas pessoas sabe, o fanático, os fanáticos futebolísticos, né? Outro dia eu estava vendo ali uns títulos que dão para alguns times de futebol. Na verdade, esses títulos só servem para o Senhor Jesus, irmão. Glorioso, né? O majestoso, né? O todo-poderoso. Isso é tudo zombaria, irmão. Daquele que não conhece a palavra de Deus. Esses são títulos que são de excelência e que são só do Senhor Jesus. E coloca para um time. Se fosse mesmo, perdia um jogo, né?
Ou esses times, de vez em quando perdem, não ganham, até são rebaixados por aí. Isso é zombaria de quem não conhece a palavra de Deus. Esses títulos só servem para o Senhor Jesus, irmão. Esse título, então Deus o exaltou soberanamente. E aquele nome que o Davi usou 1000 anos antes de Cristo para vencer primeiro Golias e depois usou no Salmo, é o nome que nos foi dado. Olha aqui, ó, continuando o versículo 9. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, é sobre todo nome, todo, não tem outro. Davi usou, Yahshua. Depois no Salmo 20 ele falou Yahshua HaMashiach. E mais, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Irmãos, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Graças a Deus nós já nos dobramos, amém? Que todos aqueles que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará dele misericórdia, graça e luz, amém, irmãos? É isso, é toda a bênção. Tudo que diz direito à vida e piedade, a palavra de Deus já nos garante, Jesus já nos garantiu, irmão. Ele faz mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar, irmão. Esse nome nos foi delegado, irmão. É como mesmo se ele tivesse passado uma procuração de plenos direitos para nós fazermos, agirmos em nome dele. Olha o que ele diz lá em Marcos. O próprio Senhor Jesus, ele diz em Marcos 16:15. Muito conhecido, irmão. Todo joelho no céu e na terra se dobrará e debaixo da terra. Irmão. Nós já nos dobramos. Mas quem não se dobrar, vai se dobrar. Mas para muitos vai ser tarde, hein? Vai se dobrar, os demônios vão se dobrar e se dobram. Quando manifesta, a gente mete o fogo em nome do Senhor Jesus e ele sai, mas quando chegar no fim, mano, vai se dobrar, mas não vai ter mais jeito não. Nem para aqueles que não se renderam a Cristo e nem para os demônios, que para eles já não tem mais jeito mesmo. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, o versículo é o 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda. O que é o Evangelho? O Evangelho é boa notícia. Então nós temos que estar preparados para levar esse Evangelho a toda criatura. O id está no imperativo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, amém? Por todo mundo, começando pela nossa casa, por nossa família, né? Os casados pelos seus próprios quartos, os que têm filhos pela sua própria casa. Começa ali levando o amor de Deus, o fruto de Deus, removendo as obras da carne e mostrando a glória do Todo-Poderoso Deus, porque Evangelho é boa notícia. Não é? Talvez você deva mesmo preparar uma palavra, né? Que na oportunidade você vai pregar. É melhor você estar preparado e talvez não ter a oportunidade de pregar, ou qualquer coisa na sua vida você esteja preparado e você não tenha a oportunidade de usar aquilo, do que você ser ali chamado para fazer e você não está preparado. Tem que estar preparado. Esteja preparado, né? A gente vê, né, comparando o Evangelho de Jesus Cristo, né, um pastor que cuida de uma igreja, por menor que a igreja for, e um pastor itinerante, né, um missionário itinerante, não o nosso missionário, que ele também é pastor, fica na igreja, dá várias mensagens. O pastor itinerante é como se fosse, por exemplo, um pessoal que faz uma peça de teatro, que ali talvez fique anos com o mesmo roteiro. Então a pessoa vai para várias igrejas, como o público é diferente, a mensagem é a mesma, né? Agora, um pastor de uma igreja, não. Como o público é o mesmo, eu não posso ficar dando a mesma mensagem. A gente tem que estar sempre nos renovando. Cada dia uma mensagem diferente, né? Minha Bíblia é bem anotada aqui, são poucos os versículos que eu nunca usei. Dos 35 mil, hein? A minha está toda anotada, o que eu já preguei, o que eu não preguei, está tudo anotadinho. Eu uso a mesma Bíblia desde que eu comecei a pregar.
E aqui está tudo anotado, eu passo ali, né, um marca-texto naquilo que eu já usei para fazer uma pregação. Então, praticamente toda a Bíblia foi usada, porque precisa desse renovo. Toda a palavra de Deus era ungida, é Deus conosco, é a palavra de Deus. O verbo se fez carne, se a palavra se fez carne, toda a palavra é Jesus. E toda a palavra, cada versículo que está na Bíblia tem um propósito. E se você ali, na hora que você lê, você não entende, é só você buscar em Deus, daqui a pouco Deus te dá um entendimento, e é ali que tem a mensagem. Exatamente. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas começa por si e por sua casa. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, tem muita gente que acha que crê, mas não crê. Aqui está falando que aquele que crer e for batizado, não é se batizar nas águas, aquele que foi batizado de verdade com o Espírito Santo. Ô pastor, como que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus ensina aqui no versículo 17, que sinais seguem a todos os que crerem. Olha o versículo 17: em meu nome expulsarão demônios. Quem crê expulsa demônio. Não tem demônio. Não tem demônio. Se a pessoa não está preparada para expulsar demônio, provavelmente ela ainda está com encosto. Se a pessoa tem buscado as coisas de Deus, Deus sabe tudo o que você precisa, antes mesmo de você necessitar. Aí Jesus fala lá em Mateus 6, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Buscar o reino de Deus é buscar o Espírito Santo, batendo com o Espírito Santo, produzir o fruto do Espírito, amadurecer o fruto do Espírito, para você estar preparado, sujeito, pois, a Deus, você resistir ao diabo, e ele fugir de vós, você mandar, pregar o fogo nele mesmo, e mandar ele embora. Não é brincadeira. Sinal sai igual quem crê. A pessoa fala que crê, mas não crê, fala da boca para fora. Talvez ela tenha uma esperança, talvez ela tenha um achismo, talvez ela tenha uma necessidade e até um desespero. A pessoa pergunta: oh, você não crê? Creio. Mas será que crê mesmo? Só Deus que sabe se crê. Mas Jesus, ele ensina quem crê. Ele explica, está aqui, é condicional a crença. O verdadeiro cristão tem sinal que segue. A pessoa está preparado, e se surgir um demônio, ela expulsa o demônio. Ela vai, até ela mesma, pastor, ainda não estou nesse patamar, né? Pensei que expulsar demônio era só para pastor e para obreiro. Não, o sinal segue a todos os crentes. Tem uma tradução que fala: esses sinais seguirão a todos os crentes. Aqui está: esses sinais seguirão aos que creem, que não tem diferença, né? Se todos os crentes ou se os que creem, não tem diferença. Se você é crente, você tem que estar preparado para que, em nome do Senhor Jesus, porque o nome é dele, para você expulsar demônio. O poder é no nome de Jesus. O nome que o Davizinho está usando para levantar. Se conta aquele homem cheio de demônio, estava afrontando o Deus vivo ali, que tinha uma grande estatura, mas o que era aquilo para Deus? O que era aquilo para Deus? Na antiga aliança, a luta é contra carne e sangue. Na nova, não. Hoje não vamos tocar pé de ninguém, não. Está amarrado, hein? Pode ser maior que for, mas já vi pastorinhas desse tamanho, mano. Ia lá fazer uma oração para uns homens grandão assim, e na hora que coloca a mão, já manifesta o demônio. Tira a força, amarra em nome do Senhor Jesus, manda embora, e não acontece nada, mano. Na unção de Deus, na direção de Deus, sujeito, pois, a Deus, em nome de Jesus nós expulsamos o demônio. Amém? E mais, e falarão em novas línguas, que é a variedade de línguas, que é a primeira unção que recebemos, como somos batizados com o Espírito Santo. Mas o inimigo, ele imita isso aí também. Não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto. Tem gente que está cheio de pecado, não tem o fruto, não ama, odeia, não está alegre, não tem paz, só perturba a vida dos outros. Como que vai ter o Espírito Santo? Aí de vez em quando a Bíblia até fala em línguas. Mas que língua conhece? O inimigo imita, irmão. Tanto que pessoas manifestas falam em língua parecida, irmão, que é uma variedade de línguas. Porque em tudo o inimigo ele tenta imitar. Cuidado, não é pelo dom, é pelo fruto.
Se o fruto estiver completo, você for batizado no Espírito Santo, já está preparado para fazer a obra de Deus? Aleluia! Mas você fala em línguas e fala mal dos outros? Tem um ódio no seu coração? Vive triste, cuspindo fogo? Parece que chupa limão o dia inteiro. Tem gente que fica assim, ó. Não olha para mim não, hein? Hoje eu acordei com o pé esquerdo. As irmãs, né? Estou naquele dia. É TPM, TPOM, né? Não existe isso, mas esse renovo que o Senhor faz na vida das irmãs foi uma permissão dele para renovar. Né? Tanto que tem um livro, né, que foi até publicado pela Igreja da Graça, que chama Benditos Hormônios, né? Que são benditos esses hormônios, né? Para as mulheres, para as irmãs que creem que é um renovo, e na hora de começar ali, né, talvez alguma cólica, venha mesmo alguma mudança hormonal que está chegando próximo àquele ciclo mensal das irmãs, na hora já repreende, igual qualquer outra ação do maligno, e as pessoas têm uma vida normal, essas irmãs. Agora as que não fazem isso, todo mês vai passar por, sabe? Vai passar por esse problema, né? E aí às vezes a coisa fica até pior, né? Tem gente que tem endometriose, né? Tem aquelas coisas, né? Que é aquele fluxo contínuo, que realmente cólicas constantes, que até pensar em fazer uma lei, né? Que para que todas as mulheres, quando chegasse esse período do mês, elas pudessem ter lá uma folga mensal todo mês. Mas imagina, né? Como vai ter que provar que a moça está daquele jeito? E tem umas irmãs que ficam 3 dias, né? Eu não sou médico, né? Tem outras que ficam 4, tem umas que ficam uma semana, tem outras que podem ficar 10 dias, outras ficam 15 dias. Como que seria isso? É melhor pegar com Deus, porque pelas feridas de Cristo nós fomos sarados, as irmãs já foram saradas. Esse ciclo mensal é para ser uma bênção. É um renovo do seu fluxo de sangue ali para te abençoar. Não é para ser maldição, não. Não deixa nada ser maldição na sua vida. Versículo 18. E pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, não tem como pular essas etapas. Quem é crente tem que se preparar. E a preparação é essa: receber Jesus como Salvador, confessar através do batismo nas águas, buscar o batismo com o Espírito Santo, e estar preparado para expulsar os demônios e para curar os enfermos em nome do Senhor Jesus, amém? Que é o nome acima de todo o nome, para não ser envergonhado. Porque teve alguns homens, pega sua Bíblia aqui do lado, Atos 19. Atos 19, teve uns filhos de uns sacerdotes que conheciam o nome de Jesus. Por isso que temos que vigiar. E usaram o nome de Jesus. E deu certo? Não deu não. Foram envergonhados. O versículo 11 diz assim: E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então Paulo, ungido de Deus, que era Saulo, um perseguidor, que passou a ser perseguido, mas em nome de Jesus ele fazia maravilhas extraordinárias, tanto que lenços tiravam das suas vestes, aventais, e levavam aos enfermos em nome do Senhor, igual quando nós usamos o óleo, igual quando nós usamos aqui, né, o trigo, né, que não é trigo, mas é joio, mas representando o trigo da prosperidade, ou a gente faz um pedido de oração e traz na casa de Deus. São atitudes de fé. As pessoas levavam lenços e aventais, né, os pedaços de pano ali das roupas de Paulo, aos enfermos em nome do Senhor Jesus. Essas pessoas eram curadas. Aí uns filhos de sacerdote vindo aquilo, eles quiseram fazer exorcismos ali, copiando Paulo. Mas para quem não é ungido de Deus, para quem não tem o dom de Deus, não tem jeito não. Olha aqui,
Versículo 13. E algum dos exorcistas judeus ambulantes tentava invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-os por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem? Por isso que não é brincadeira, o inimigo sabe, irmão. Quem tem autoridade contra ele. Não brinca não, se você não está preparado, não põe a mão não. Ora de longe, porque eu já vi muita gente envergonhada na hora que vai tentar expulsar um demônio. Porque o demônio ele quer envergonhar. E ali ele tem uma força sobre-humana. Da mesma maneira que eu falei que eu já vi pastora baixinha colocar a mão sobre um amarrão desse tamanho, verdadeiramente a pessoa cai de joelho, amarra, manda embora e a pessoa fica curada, liberta. Eu já vi também homem grandão colocar a mão em menininha, mulher nova, bem menor, pequena, quase criança, saindo da adolescência, e a pessoa dá uma reviravolta de ponta cabeça lá e derruba até o obreiro, o pastor. Porque a força é sobre-humana. Ali a pessoa que está com encosto, ela não está só nas forças dela, ela está com força sobre-humana. Quem já viu uma manifestação maligna sabe disso. Ali não é a força da pessoa ali, tem uma força do maligno. Ali naquela vez, não brinca não. E esses aqui foram 7 para cima de um. Ah, olha o Paulo sozinho expulsa demônio. Vamos expulsar demônio também. Vamos fazer esse exorcismo aqui. E for lá para cima de um. Na hora que for lá, eu bem, em nome de Jesus, esconjuro-te, sai dele. O demônio já respondeu na hora: eu bem sei quem é Jesus. Lógico que ele sabe quem é Jesus. Ele sabe quem é, ele crê e ele teme, mas ele não muda. Ele sabe quem é Jesus. E eu sei quem é o Paulo também. Ele sabe quem é o Pedro, o Joaquim, a Maria, o Denis, o Carlos, a Jailda, o Diego, sabe todo mundo. Ele vai saber mesmo se a gente está preparado para expulsar ele ou não. Se a gente tem rabo preso com ele ou não. Eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo. Mas quem são vocês? Vocês estão na minha mão. Olha o que ele fez com as rapazes aqui. O versículo 16. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, dominando-os de 2, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha, não brinca. Ele foi para cima dos 7, esse demônio, essa pessoa endemoniada, mas conseguiu pegar de 2, e desses 2 ele destruiu esses 2, que eles ficaram nus e feridos. Não brinca não. Não brinca, tem que estar preparado. É o nome acima de todo nome, que é o nome que nós devemos usar, que o Davizinho lá na antiga aliança usou para derrubar aquele grande demoniado chamado Golias. Volta lá onde nós começamos, 1 Samuel. Versículo 17, o capítulo 17, o versículo 47, onde nós paramos. Amém? Graças a Deus. E saberá toda a congregação, o mundo inteiro vai saber. E soube. Essa batalha é muito conhecida. Davi é muito conhecido. Muito conhecido. Independente da religião. Os muçulmanos, o pessoal da religião islâmica, judeu nem se fala, né? Davi e Moisés, para os judeus, né? Eles têm que tomar cuidado para não idolatrá-los. Que o Moisés e o Davi são idolatrados entre os judeus, em algumas classes, mas não devem ser idolatrados. Moisés e Davi, ninguém da antiga aliança ou da nova aliança serve de exemplo para nós, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amém, pois? Então, e toda a congregação e saberá que o Senhor salva, que é Yahshua, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão.
E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu-se sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Nós não precisamos de armas humanas, irmão. Ele só tinha ali o que Deus já tinha dado para ele, aquilo que ele devia ficar treinando. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele estava treinando outra coisa. Ali nós temos que viver em espírito de tal maneira, irmão, que aquilo que nós vamos fazer, irmão, você não precisa parar. Não, eu vou dar uma saída aqui. Não, você já vai viver no espírito. Deus vai te... Ali, todas as coisas do seu dia a dia vai fazer com que você esteja na presença de Deus. E na hora que vier ali uma luta, uma batalha, ou algo acontecer ali, a sua reação nunca vai ser fora da palavra de Deus. Amém, irmão? Pode ter certeza, quem é de Deus nunca reage fora da palavra, independente da ação externa, independente da ação do seu corpo. Independente, se o seu corpo está doente, tem gente que fica doente e ainda fica amargo. Hoje eu não estou bom. Não, para com isso não é coisa de Deus, não. No mínimo nós temos que ser animados. Olha o Davi era animado, animoso. Em todo tempo tem que ser uma pessoa bem educada. Mesmo se alguém for mal educado com você, você sempre é educado. A paz que está em você, você declara para o seu próximo. Se o seu próximo recusar, volta para você. Se a pessoa dá paz do Senhor, você dá paz do Senhor. Se ela dá paz de Cristo, você dá paz de Cristo. Se ela dá paz de Deus, você dá paz de Deus. Se ela é paz de Jesus, você dá paz de Jesus. Se ela é de bom dia, você dá bom dia. Se é de boa tarde, boa noite, boa noite. Se a pessoa recusar, volta para você. Isso que nós temos que entender. Davi foi ali, foi para cima, mira laser, cravou na testa, o homem 3 metros, desmoronou. Aí o Davizinho foi usar a espada. Ele não tinha espada, ele pegou a própria espada, a própria arma do inimigo, né? Toda a ferramenta preparada contra nós não prosperará. Ele falou que ia entregar Davi, e Davi falou: não, eu que vou te entregar, mas em nome do Senhor. E o nome do Senhor é Yahshua HaMashiach. Nós temos um nome acima de todo nome. O Davi lá na antiga aliança usou esse nome. Hoje nós podemos usar uma única vez nessa batalha. Depois nas outras batalhas ele não usava. E ele citou num salmo. Hoje esse nome nos foi delegado para fazer aquilo que ele chegou próximo de fazer. Que quando ele tocava a harpa, o Saul ficava tranquilo, né? A palavra diz lá no capítulo 16 que ele melhorava, mas ele não ficava liberto do espírito imundo. Nós não. Em nome do Senhor Jesus nós expulsamos o demônio. Amém, irmãos? E ali, irmãos, esse endemoniado, que a luta naquela época era contra carne e sangue, morreu já com a pedrada. Imagina a força dessa pedrada para encravar na testa. Nosso crânio é muito duro, irmão. Imagina o crânio de um homem de 3 metros de altura. Ia ser comparável talvez uma dureza de uma coisa de aço. Mas o Davi treinado na funda, agora ele era matador de gigante. Amém, irmãos? Agora mais uma coisa foi acrescentada. Por isso mesmo, é assim, é de fé em fé. A fé vem pelo ouvir, de glória em glória. Você vai crescendo na graça. O Davi foi crescendo aqui. E agora sim ele pegou a espada. Versículo 51. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou-lhe a sua espada, e tirou-lhe da bainha, e o matou, e cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram, irmão. Na hora que ele viu, esse moleque matou o nosso campeão, tentaram fugir, mas foi a hora mesmo que aquilo que o Davi fez, irmão, é o avivamento, irmão. É o avivamento que Deus faz, irmão, para conosco, irmão. Que começa avivamento com daqui a pouco a igreja está avivada. Você leva esse avivamento para sua casa, daqui a pouco a sua casa está avivada.
E ali, na hora que o Davi teve aquela vitória, todos os demais guerreiros que estavam ali, todos acovardados, foram para a batalha e venceram também os guerreiros de Israel. Versículo 52. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E saíram os feridos dos filisteus pelo caminho e Sarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram dos filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as suas armas dele na sua tenda. Ele pegou um despojo para ele. Ele levou a cabeçona lá. Imagina um menininho de 1,5 m com a cabeça do gigante de 3 metros. Isso é uma cabeçona assim, ó. Davi com a cabeçona, mas aquelas armas que eram do filisteu ele guardou para ele. Despojo de guerra. Ele matou o gigante. Ali aquela armadura, aquelas armas eram dele. Versículo 55. Vendo, porém, Saul sair a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? E disse a Abner: vive a tua alma, ó rei, que ou não sei. O Abner, que era o general do exército, não sabia quem era o Davi. O Saul sabia, mas tinha esquecido. O ser humano é ingrato. Mas, que agindo Deus, quem impedirá? Nós não vamos ser verdadeiramente escondidos. Esse Abner não sabia, mas logo em seguida ele vai assumir o lugar do Abner. Ele que vai ser o general dos exércitos de Israel. Amemos. Continuando, em nome do Senhor Jesus. E disse então: ó rei, então pois de quem é filho esse jovem? Voltando pois Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem é filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Talvez outro ia ficar ofendido. Como você não lembra de mim? Eu estava lá na sua casa tocando harpa ontem. Eu que estava ajudando o senhor a ficar ali menos perturbado. Ele não se ofendeu. Ele de novo. Irmãos, quando alguém talvez não está prestando atenção, isso também é a causa às vezes de intriga, irmão. O ser humano tem tanta coisa na cabeça hoje em dia, que às vezes a pessoa não pede atenção para falar com alguém, né? E vai falando. Mulher tem capacidade de resolver 10 coisas ao mesmo tempo. Irmãos, eu não estou querendo defender os homens não, mas o homem só faz uma coisa por vez e olhe lá. O homem, se ele está fazendo um negócio aqui, não adianta. Se ele sair daqui, ele vai deixar e nunca mais vai voltar. O homem só faz uma coisa por vez. Não adianta, está fazendo aqui e aqui. Mulher não, está lavando hoje, já está pensando o que vai fazer amanhã, já pensando na comida do filho, já material da escola, não sei o que lá. Mulher. Homem, uma coisa por vez e olhe lá. Às vezes não pede atenção, está ali falando e a pessoa não compreendeu. Se a pessoa perguntar, por favor, fale de novo, fale. Ali, às vezes são coisas da personalidade da pessoa que nem é pecado, irmão. A pessoa não ter boa memória, irmão, não é pecado. Mas se a pessoa pedir para você responder e você não responder, você está no pecado. Você está omitindo. Aí que o inimigo começa a encostar na vida da pessoa, a pessoa nem percebe. Daqui a pouco ela está de mal a pior. Da mesma maneira que nós podemos crescer de fé em fé, em glória em glória, como o Davi está fazendo aqui, se o inimigo fugir na nossa vida, daqui a pouco um abismo vai chamar outro. E a pessoa nem está percebendo, nem está sentindo mais falta de vir na casa de Deus. Daqui a pouco está aí, ó, tranquilo, achando que normal, vai começar a criticar Deus, a obra de Deus, a igreja, os pastores. Só tem crítica, cuidado. Isso é um princípio de deslealdade, na qual é aquela primeira raiz de destruir um servo de Deus. Até ungidos já vi sendo destruídos, porque começou com essa picuinha. Qualquer coisinha que fala, a pessoa já, em vez de abrir o coração, reter o que é bom, fica só com o que é mal. Se você ficar com o que é mal, daqui a pouco você vai ser todo mal. Jesus ele fala: se os seus olhos são maus, tudo que é em vós é trevas. Nós temos que ser luz, irmão. Nosso olho tem que ser tão bom de nós vermos o bem até onde não tem.
Amar até na hora que não é para amar. Amar mais, perdoar mais. É isso que vai fazer a sua vida ser renovada, seu ano ser novo, e você ter uma vida melhor a cada dia, porque você verdadeiramente está aplicando a palavra de Deus. O Abner não sabia quem ele era, agora ele vai saber que o Davi vai ser o chefe dele. Mas o Saul também. Mal sabe ele que Deus já tinha ungido mesmo aquele jovenzinho que venceu o gigante para ser rei no lugar dele. Faz a sua parte, que se você não fizer, a obra de Deus não vai deixar de ser feita. Alguém vai fazer no seu lugar, pode ter certeza. E Deus tem o galardão dele. Se você fizer a sua parte, pode ter certeza que Deus ele não vai recolher o galardão. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Amém? Fica com essa palavra. Na quarta-feira nós voltamos aqui no capítulo 18. Vamos falar mesmo desse pós-batalha. As coisas começaram a acontecer. Que o Davi, em vez de ser glorificado, ele começou a ser perseguido. As vitórias que Deus estava dando através de Davi faz com que aquela pessoa que esteja no natural, em vez de opa, que bênção, não, vai te perseguir, mano. E é assim, e nós temos que estar preparados. Davi estava preparado. Ele foi ungido rei com 12 para 13 anos. Ele só assumiu o reino com quase 28, diz a palavra de Deus. De 13 para 29, para 28, mano, dá por volta de 25 anos, 25, 26 anos. Ele esperou todo esse tempo para tomar posse da bênção. Amém? Vamos orar a Deus? Em nome do Senhor Jesus. Isso. Pode passar seu pedido de oração, seus testemunhos. Mas agora chama os irmãos para fechar os seus olhos. Pai, nós estamos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É o domingo da primícia, Pai. Eu pego o seu óleo, meu Pai, consagra a Ti e te peço, Pai. Tira toda a manipulação humana, Pai. Oh, meu Pai, do plantio, meu Pai, da colheita. Oh, meu Pai, da moagem, ou da fabricação, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, de qualquer contaminação humana. E coloca a tua unção, o seu poder em cada gota, partícula, molécula desse óleo, meu Pai. Oh, que eu vou ungir os irmãos que estão aqui presencialmente, mas no mundo espiritual numa distância, que cada irmão, onde quer que esteja, que ficou conosco até nesse momento, se sinta ungido, meu Pai, pelo Teu Santo Espírito. Nós precisamos desse óleo, Pai. O óleo não pode faltar nas nossas vidas. Alguns zombam, usa óleo, que negócio é esse? O Senhor Jesus, Ele falou, Ele nos deu a parábola de 10 virgens que eram virgens. Quer dizer que elas não tinham contaminação humana, que elas não tinham os pecados da carne, mas não tinham o fruto do Espírito. Estava faltando a unção, porque 5 delas eram prudentes, que não deixou faltar o óleo, mas 5 delas eram sem juízo, que quando estava prestes a chegar o noivo, tinha acabado o óleo, e elas foram pedir óleo para as 5 que tinham, e as 5 negaram: não vou poder dar óleo para você, porque se eu der para vocês vai faltar para nós. Você tem que buscar o seu óleo, você tem que buscar a sua unção. A unção não é com óleo físico, é com óleo espiritual. E quando essas 5 sem juízo, que deixaram esse óleo acabar, foram buscar, foi bem o momento em que o noivo chegou. E quando ele chegou, ele fechou a porta, e com essa porta fechada, logo em seguida chegaram aquelas sem juízo com óleo, mas já era tarde. Por isso que você tem que se dobrar hoje. Jesus, Ele te ama do jeito que você é, mas para você amá-lo de volta, você tem que ter os seus mandamentos e o praticar. Você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ser batizado nas águas e no Espírito e com fogo. Você precisa desse óleo sobre a sua vida, para você não ficar do lado de fora da porta, e na hora que você pedir, você não vai receber. Na hora que você bater a porta não vai ser aberta. Na hora que você não vai ser reconhecido. Oh, Senhor Jesus, vem com a tua unção do alto, Pai, do mundo espiritual numa distância. Unge essa família, Pai, unge essa casa, unge o quarto canto dessa casa, Pai, representando todas as áreas da família, Pai, para que o mal que haja dentro dessa casa, físico, espiritual, mental, Pai, ou os vícios, Pai, ou as perturbações, meu Pai, todas as intrigas, contendas, fiquem do lado de fora dessa casa. Cada uma delas a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus.
Jesus, que a tua unção transborde e que nunca falte o teu óleo, Pai, que nunca falte, meu Pai, a tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, e na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé, a fé dos irmãos, eu levanto a minha voz e eu declaro, meus irmãos, chegou finalmente a sua vez. Une a sua fé com a minha, levanta a sua voz, chama o seu mal pelo nome, não importa o tamanho do seu gigante, você vai derrubar ele agora em nome do Senhor Jesus. Chama o seu mal pelo nome e manda embora. É agora. É desde a cabeça até as plantas dos pés. Da planta dos pés até o alto da cabeça. Vai pegando tudo que é seu, maldito, e vai dando fora agora dessa casa, dessa vida, dessa família, desse casamento, desse relacionamento. Em nome do Senhor Jesus, o mal no seu corpo. Isso, chama o mal pelo nome, manda embora. É uma dor de cabeça, é um estado febril, é uma sequela desse Covid, dessa influência, é uma sequela da vacina, ou trouxe alguma coisa mesmo, acabou, maldito. Não, imagina Deus que impedirá. Pelas feridas de Cristo nós fomos completamente curados, ainda que essa dor, essa doença tem uma causa, acabou, maldito, não tem causa maior do que o nosso Senhor Jesus, que Ele venceu por nós na cruz. Vai saindo agora em nome de toda essa reação das vacinas, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus, todo o mal dessas vidas, essa contaminação, essa gripe, essa influência, tudo que não presta, passa a mão no seu corpo, está sentindo a tua cor, fala, sai de mim, cabelo, sai, diabo, em nome do Senhor Jesus, acabou para você, mano. Vai pegando tudo que é seu, vai dando fora em nome do Senhor Jesus, sai do corpo, da alma, do espírito, da mente, do coração, das juntas, das articulações, dos nervos, dos músculos, dos ossos, vai saindo dos membros externos, sai dos órgãos internos, vai saindo agora o problema coronário, cardíaco, a hipertensão, problemas renais, cardíacos, a falta de líquidos, vai saindo agora que entupimento dessas veias, as veias ficam desentupidas, sai embora com todo o colesterol alto, vai dando fora agora em nome do Senhor Jesus, com tudo que não presta, vai saindo agora com toda a comorbidade, vai saindo maldito em nome do Senhor Jesus, com essa frieza, esse peso no crânio, esse peso no corpo, esse aperto no peito, vai dando fora em nome do Senhor Jesus, essa rouquidão, vai saindo essa coisa maldita, vai saindo esse espírito da pneumonia, vai dando fora em nome do Senhor Jesus, esses problemas respiratórios, vai dando fora agora em nome da sequela mesmo daquela pessoa, que ela talvez foi internada, ela precisou mesmo ser entubada, e na hora que estubou, ali feriu a garganta dessa pessoa, essa pessoa não fala direito, ela não consegue nem cantar direito, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda obra de macumba, de feitiço, bruxaria, lucro grande, inveja, magia negra, trabalho feito, coisa matada, toda coisa feita, todo mal genético hereditário, herança genética maligna, herança familiar maldita, em nome do Senhor Jesus, incompatibilidade de gênios, em nome do Senhor Jesus, confusão familiar, rebeldia, vícios, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai, e não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão, da glória a Deus, igreja, pode declarar aleluia, aleluia, aleluia. Pode glorificar o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que todos aqueles que oraram comigo com fé, receberam Jesus como Salvador, ou se arrependeram dos seus pecados, foram salvos, oraram com fé. Aleluia, aleluia. Essa é a reunião dos fiéis, a reunião dos obreiros de Deus, dos privilegiados que já foram chamados pelo próprio Senhor para colocar a mão no arado e jamais olhar para trás. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-os, oh meu Pai, cada um, meu Pai, nas suas casas e famílias. Nós cremos, meu Pai, nas suas misericórdias e toda a glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.
Deus. É só bênção, é só vitória. Tudo isso é preparação para a Santa Ceia que ocorrerá já dia 9, domingo que vem, já a primeira ceia de 2022, amém? Daqui a pouco nós vamos estar assim de novo. Alguém vive 2022 passar? Amém? Então fica com essa palavra, medita nela, compartilhe com seus amigos, deixa o seu pedido de oração, deixa o seu testemunho. Nós estamos encerrando essa transmissão, mas esse culto ele vai ficar disponível. Se sinta ungido na sua casa, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus, a unção de Deus está com você. Lembrando que Deus ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder e sabe todas as coisas. Se você crê mesmo na palavra de Deus, onde quer que você esteja, você vai estar livre do mal, protegido mesmo de todas as ações das trevas, e cada vez você vai crescer na graça de Deus. É isso que eu desejo para cada um desses irmãos nesse começo de ano, e você deseja para sua família. Ano novo é vida nova com Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as velhas coisas passam. Tudo que é velho passou, irmão. Deixa lá no ano velho. Deixa lá, irmão. E tudo se fez novo. Seja renovado a cada dia em Cristo Jesus. Busque o Espírito Santo. Não tem outra coisa para você buscar. Talvez você está passeando, entrou em férias aí. Tira um tempo para buscar a Deus. Fica só, sabe, nas diversões da carne, não. Tira o tempo, separa um tempo mesmo para o Senhor, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Se Ele já é o Senhor, aquele que não se fizer servo dele vai dar conta da mesma maneira, porque Ele é o Senhor. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa falar muito mais ao coração dos irmãos. Por Senhor Jesus, uma linda salva de palmas.